Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente, o conteúdo de política do Grupo Aratu. E como já dizia minha avó, a professora Silvalice em Alagoinhas, ela dizia assim, ó, meu filho, se você bem soubesse, você se interessava sobre política. É política que resolve os problemas das nossas vidas. Então é esse o convite que eu faço para vocês, para a gente conversar sobre política bem antes das eleições, para a gente poder estar atento a esse segmento que tanto pode ajudar como pode prejudicar a vida de nós, cidadãos comuns. Dessa vez, um dos convidados do Linha de Frente dessa edição é o prefeito da minha cidade, da cidade que eu nasci, Joaquim Belarmino Neto, médico, prefeito pelo PSD, prefeito de Alagoinhas. Seja bem-vindo, doutor Joaquim, é um prazer falar com o senhor. Bom dia aos telespectadores de toda a Bahia, especialmente a nossa Alagoinhas. Eu estou aqui muito orgulhoso, Pablo. Está sendo entrevistado hoje por um conterrâneo. É muito legal, a gente está conversando, você entende muito das coisas que acontecem na nossa cidade e na região de Alagoinhas, que é um polo de desenvolvimento para todas aquelas cidades da região nordeste da Bahia. Já estou fisicamente afastado de Alagoinhas há uns 20 anos praticamente, mas continuo conectado, continuo com raiz, continuo querendo saber como anda o desenvolvimento dessa cidade. E é sobre isso também que a gente vai falar, sobre desenvolvimento, sobre geração de emprego, sobre água, um ativo muito importante, um patrimônio que a gente tem em Alagoinhas e toda a região. E a gente vai falar sobre futebol. A Alagoinhas tem um representante baiano na Copa do Nordeste, que é o nosso Atlético de Alagoinhas, o Carcará. Mas antes de falar sobre futebol, quero conversar com Joaquim sobre um assunto que ele domina muito bem, que é a eleição. Para quem não sabe, ele já foi prefeito 3 vezes, mais 2 vezes, 3 em uma cidade e 2 na cidade de Alagoinhas. Ô, Joaquim, como é isso? O pessoal diz que você tem a fórmula de ganhar a eleição. Você já ganhou 3 vezes em Sátiro Dias e 2 em Alagoinhas. Existe uma fórmula, Joaquim, para ganhar a eleição? Eu fui aluno da professora Silvalice, sua avó, Aide Amorim, Ines, grandes professores, minha própria mãe, professora minha. E eu aprendi na vida pública que a simplicidade é o feijão com arroz, Pablo. Tem muitos políticos que querem reinventar a roda. Não, é o feijão com arroz. Ao escutar o povo, ter paciência de ouvir, ser criticado, observar, ter bom ouvido e você vai ter um sucesso na administração. As pessoas falam também que é de bom discurso, não é. É a administração em si, é você chegar junto do seu povo. E eu fui prefeito 3 vezes da cidade de Sátiro Dias, que é na região também de Alagoinhas, e finalmente vim ser prefeito pela 2ª vez da minha cidade natal, Alagoinhas, com muito orgulho. Aí vamos lá, quando uma pessoa é prefeito e reeleito, ela já chama atenção por si só. Mas quando uma pessoa é prefeito, reeleito, em 2 cidades diferentes, um fato raro como esse, me explicava aqui o jornalista Maurílio Fontes, que poucos prefeitos, poucos políticos conseguiram esse feito aqui na Bahia, chama muito a atenção dos grandes caciques da política estadual. Um deles, eu tenho uma informação que está bem próximo do senhor, é o senador Otto Alencar. Como é que é a relação sua com o senador Otto Alencar? E será que ele tem pretensão de ser governador do estado? Pelo que você conversa, tem alguma coisa encaminhada para isso? Eu conheci o senador Otto Alencar quando ele era secretário de saúde do estado da Bahia. O senhor médico também. Eu era médico e diretor da DIRIS em Alagoinhas, que tomava conta ali da saúde de 21 cidades. Ele sendo secretário de saúde, e ele foi uma das pessoas que, olha, Sátiro Dias, nós vamos credenciar. Aí nós fizemos um pequeno hospital, um HPP, hospital de pequeno porte. E assim, sem querer, querendo, eu me tornei prefeito pela primeira vez em 96. E daí a amizade com o senador Otto Alencar só foi aumentando, ele foi deputado estadual, secretário da Indústria e Comércio, secretário de Saúde, foi presidente da Assembleia, de modo que conhece a Bahia, secretário de Infraestrutura, conhece a Bahia como ninguém. E essa amizade, eu me filiei ao PSD, do senador Otto Alencar, desejo que ele tenha muita sorte, o próximo pleito está se avizinhando, e que ele tenha o sonho dele, que ele já realizou o sonho de tantos políticos na Bahia,
é um partido que tem 110 prefeitos. É muito grande, São né? 110 prefeitos do PSD. Então, eu desejo que ele seja feliz, tenha sucesso, saiba trabalhar com os partidos aliados e de modo que ele consiga representar. Ele já representa a Bahia como senador. Ele esteve em Alagoinhas na última semana, na última sexta-feira, e lançamos lá, com a emenda dele, do deputado federal Otto Filho, uma emenda de 10 milhões de reais, nós vamos lançar o primeiro hospital municipal de Alagoinhas. Não sei se você nasceu lá, Pablo, mas... Nasci na maternidade lá. Na maternidade, como eu. Eu nasci há 59 anos atrás na maternidade de Alagoinhas, que é da Santa Casa da Misericórdia. Já ficou muito pequena para o crescimento de Alagoinhas e da região, que nós fazemos os partos normal e cirúrgico de toda a região. Então, nós conseguimos fazer um projeto, levou um ano, com a emenda do senador Otto Alencar, 10 milhões, mais 3 milhões de recurso próprio do município de Alagoinhas. Nós estamos construindo um hospital de 55 leitos, hospital materno-infantil, e que vai, além de atender a gestante, a parturiente, que vai ter a oportunidade de fazer o parto de cócoras, parto na banheira, é o parto humanizado, além do parto normal e o parto cirúrgico. Então, nós vamos ter 9 leitos separados só para os partos humanizados. E eu agradeço ao senador Otto Alencar que conseguiu colocar essa emenda. Dentro de aproximadamente um ano, nós estaremos inaugurando o primeiro hospital materno-infantil, que também vai ajudar muito as crianças. Nós temos o Hospital Regional Dantas Bião, que atende Alagoinhas e atende toda uma região, mais de 30 municípios. Então, é um hospital de alta complexidade e nós temos que dividir aí os trabalhos para que não encham tanto as portas dos hospitais. Então, esse hospital materno-infantil vai ajudar também no setor da pediatria, a especialidade da pediatria, que vai ter uma assistência aos bebês prematuros. Nós estamos trabalhando também em fazer uma UTI neonatal, que vai ser muito importante para toda a região de Alagoinhas. Olha, é uma notícia importante que o prefeito de Alagoinhas está colocando aqui. Até o final de 2022, podemos ter esse hospital materno-infantil na cidade de Alagoinhas para poder atender a região. Saúde é um tema que eu quero tratar com o senhor, até pelo fato do senhor ser médico e ter enfrentado, como gestor público, um dos momentos mais críticos da saúde do mundo inteiro. Está falando de pandemia, coisa mundial. Como foi o tratamento, como foi o cuidado, a atenção dada a pacientes Covid, a prevenção, a tratamento na cidade de Alagoinhas? Quais são os números que o senhor pode trazer para o público? Olha, Pablo, eu sou até muito cobrado por ser médico no setor da saúde. Nós avançamos muito em outras áreas, mas situando-se mesmo em Covid, foi uma preocupação muito forte que eu tive em tantas pessoas. Você imagine que em Alagoinhas nós tivemos 325 óbitos. Para uma cidade de 200 mil habitantes. Relativamente, nós fomos menor em número de óbitos do que a média no estado e muito menor do que a média no Brasil. Mas são 325 óbitos. Para dizer para uma família que perde um ente querido que é um número baixo, a gente não consegue dizer isso. Mas realmente, em termos proporcionais, você está num limite bem abaixo do estadual, né? Exatamente, porque logo no início, quando não havia ainda vacina, nós colocamos o testagem em massa nas populações, principalmente nos bairros onde eram mais acometidos, quando o vírus se devastava mais, e nós fomos a esses bairros. Segundo, quando iniciou a imunização, aí eu frente a frente, inclusive, Pablo, eu peguei Covid, passei mal, fui internado a UPA de Santa Terezinha. Nós transformamos o pronto-socorro que eu havia acabado de inaugurar, nós transformamos em atendimento para pacientes de Covid, com desfibrilador, com todo o equipamento necessário, respiradores, todo o equipamento necessário para atendimento ao paciente de Covid-19. E você foi atendido? Eu fui atendido lá, fiquei internado lá, até para mim foi uma satisfação, porque
Foi no mês de julho de 2020, eu fiquei internado lá na UPA, onde foi o nosso quartel-general para atendimento a pacientes de Covid. E graças a Deus estou aqui firme e forte, sendo atendido lá. E daí foi que eu aumentei ainda mais a minha atenção ao Covid-19 que estava se alastrando na cidade. Então, com a testagem em massa, com as restrições sanitárias que nós impomos logo no início, nós conseguimos segurar. Quando veio a vacinação, aí nós fomos para cima, era o helicóptero do governo do estado, chegando lá no estádio Antônio Carneiro, com a vacina, saía de lá direto para o braço do povo alagoense. Nós hoje temos a satisfação de dizer que temos 95% do povo de Alagoinhas já imunizado com a primeira dose. A média no Brasil é 75%, nós já estamos em 95% e com a segunda dose já passamos de 75%. Tive hoje, vou dar em primeira mão aqui, uma notícia quentinha que no dia de ontem não tivemos nenhum caso novo de Covid. Boa notícia. Temos apenas 8 casos ativos, nenhum internado há mais de 2 meses e nenhuma morte, nenhum óbito também há mais de 2 meses, vai completar 3 meses sem nenhum óbito. Então, um trabalho, eu insisto lá, toda palestra, todo lugar que eu vou, eu estou insistindo sobre a imunização, que eu acho que é o único caminho que nós temos para conter essa pandemia. Dado importante aí, e inclusive eu fiquei surpreso em saber que o prefeito foi atendido no sistema público de saúde da própria cidade. É um fato que não é muito comum entre políticos. A verdade é essa, os políticos muitas vezes não são usuários do sistema público de saúde. Ele aí deu exemplo e já está imunizado e está convocando a população a se vacinar. Agora, tem um assunto que é tema em Salvador, em Alagoinhas, em Feira de Santana, na Bahia, em São Paulo, no Brasil como um todo, que é emprego, prefeito. Aí vamos lá, a cidade do interior, quanto menor é a cidade, mais a prefeitura se torna a principal empresa do município. Para você ter uma ideia, tem cidades da Bahia que a prefeitura é o maior empregador. Alagoinhas já é uma cidade de médio porte, mesmo assim a prefeitura emprega muita gente, não é isso? Tem uma folha salarial, mas está fazendo o trabalho de cativar novos empregos. O que é que o senhor está fazendo para tentar dar mais emprego, proporcionar emprego para a população? Quando eu fui prefeito da cidade de Sátiro Dias, eu já tinha essa noção. O maior empregador de uma cidade de 20 mil a 50 mil habitantes é a prefeitura municipal. Em Alagoinhas, é uma cidade, como você disse, com quase 200 mil habitantes, é um pouco diferente. Nós temos aí, graças a Deus, a Alagoinhas é uma cidade abençoada, ela é bem situada, é cortada pela BR-101, próximo da BR-324, sobreposta pela BR-110, então é um entroncamento rodoviário. Alagoinhas já foi o principal entroncamento ferroviário do Norte e Nordeste. Hoje é um dos principais entroncamentos rodoviários. E por isso mesmo a atração, isso juntamente com a melhor água do Brasil... Aí é verdade. Aí é verdade. Nós temos lá... me perdoe Dias Dávila, desculpe aqui, prefeito, me perdoe Dias Dávila, mas isso aí é pesquisa, isso é ciência que está colocando a Alagoinhas no nível internacional de água dos Alpes suíços. E nós não somos o primeiro do mundo, porque existe uma água melhor ainda na França. Eu não lembro aqui bem qual a cidade francesa, então nós somos a segunda melhor água do mundo e a melhor do Brasil. Isso, Deus deu essa alegria, quem bebe da água de Alagoinhas não sai de lá mais, viu, Pablo? É verdade. Então, tem indústrias da área de bebidas importantíssimas em Alagoinhas, inclusive o próprio jornalista Maurílio Fonte está fazendo um marco histórico, 2022, são 25 anos da inauguração da primeira fábrica de cerveja em Alagoinhas, não é isso? Exatamente. E de lá para cá não parou de crescer Alagoinhas. Uma cadeia produtiva veio junto com a cervejaria, a primeira cervejaria. Depois vieram as cervejarias multinacionais. Nós somos as principais cervejas do mundo, são fabricadas em Alagoinhas. Fábrica holandesa, a cervejaria holandesa e também a nacional, como é o caso da Itaipava, que produz. E nesse tempo de pandemia, você que vinha falando de emprego, nós sabemos que o desemprego se alastra também por todo o Brasil e com a pandemia piorou, mas em Alagoinhas nós ainda tivemos essa alegria
das fábricas, as cervejarias, todas duas, as maiores. Nós somos a capital nacional da cerveja. As maiores cervejas, os maiores números de marcas de cerveja são fabricadas lá. Quando você beber, qualquer baiano que abrir uma cerveja aqui, saiba que está bebendo da água de Alagoinhas. E na pandemia, elas conseguiram ampliar as suas fábricas. Então, fábricas de refrigerantes. E agora eu estive recentemente no Rio Grande do Norte, atraindo mais uma empresa, que vai ser uma empresa de sucos, refrigerantes, chás e energéticos. Então está chegando para Alagoinhas mais uma cerveja que consolida mais ainda como um polo de bebidas nacional. E além disso, tivemos aí crescimento, chegando aí uma fábrica muito famosa de calçados, a Arezzo, a fábrica de piscinas que é presente em 55 países, a IG Piscinas que também está lá, já chegou e já ampliou a sua fábrica. De modo que, mesmo na pandemia, Alagoinhas teve essa felicidade. Nós temos lá indústrias de latas de alumínio, indústrias de rolhas, que são as tampinhas toda uma cadeia que fornece para todas aquelas empresas. E com isso veio também o desenvolvimento da rede hoteleira, o desenvolvimento da logística de transportes. A Alagoinhas tem um imenso número de carretas que distribui todos os seus produtos para toda a Bahia, para o norte de Minas Gerais e para todo o Nordeste. Joaquim Os nossos Neto, produtos percorrem todo o Nordeste do Brasil. isso é importante porque está bem cortada, entrecruzada por algumas das principais rodovias do país. Joaquim Neto, o médico e prefeito de Alagoinhas, está aqui conversando no Linha de Frente, falando sobre emprego e está colocando uma situação que é até peculiar. Em plena pandemia, Alagoinhas conseguiu gerar mais emprego do que outras cidades maiores, né? Agora eu venho com a pergunta, você falou da rede hoteleira. Tem habitação para todo mundo? Porque com isso deve haver um boom de pessoas querendo ir morar na cidade. E se a cidade não está muito bem preparada, não tem empresas capazes de produzir empreendimentos, fica faltando habitação. Como é que está nesse segmento, Joaquim? Os projetos imobiliários também, nós temos mais de 5 projetos imobiliários em Alagoinhas, os grandes e os menores. E toda vez que se coloca à venda, em um dia, em uma semana, eles acabam, porque Alagoinhas vem atraindo também pessoas que querem morar lá. Como diz, quem bebe água quer logo morar lá. Nós precisamos agora um esforço muito grande. Nós temos solicitado ao governador que duplique. Nós vamos ter a duplicação, já está passando em Alagoinhas a duplicação da BR-101. Nós precisamos duplicar também as BAs, saindo do polo petroquímico de Camaçaria em direção a Alagoinhas, para que ela se desenvolva mais ainda. Com isso, porque você sabe, junto com o desenvolvimento também vem os problemas. Nós temos que dar mais saúde, mais educação, mais segurança, mais rodovias, mais mobilidade para os municípios, esses municípios que desenvolvem-se. Assim como Alagoinhas, Pablo, os municípios vizinhos, eles também enriquecem com o desenvolvimento de Alagoinhas. Alagoinhas é uma cidade-mãe que tem todos os tipos de faculdade, inclusive de medicina, e atrai para ali toda uma região. Nós somos uma região com 800 mil habitantes. Contando os municípios vizinhos. Então, né? chega a quase 1 milhão de habitantes e são muito bem-vindos todas as pessoas, empreendedores e pessoas que ficam ali flutuando na cidade de Alagoinhas, e ela como polo e as cidades adjacentes. Ficam gravitando ao redor desse desenvolvimento. É uma bolha de desenvolvimento que serve para chegar até outros municípios. Agora a gente está falando de um momento muito peculiar, um momento climático muito peculiar, está falando de chuvas, principalmente no sul, no extremo sul da Bahia, praticamente 20 mil pessoas desabrigadas, mas as chuvas também estão se concentrando na capital, no recôncavo e nessa região que a gente chama de Agreste. Alagoinhas está recebendo um grande volume de chuvas, prefeito, e como é que vocês estão preparados para isso não se tornar uma tragédia? Sim, Pablo, nós nunca havíamos passado um Natal debaixo d'água. Isso para mim Eu nunca vi isso na história, é inédito. Eu tenho 59 anos,
Nunca vi passar um Natal. Desde novembro, que falando da nossa região, Alagoinhas, vem chovendo desde novembro, sem parar. Dezembro iniciou e sem parar também de chover. Assim como é muito parecido o clima de Salvador com o clima de Alagoinhas, que fica a 100 quilômetros aproximadamente de distância. Então, nós tivemos problemas lá, mas, Pablo, a minha população sabe, nós investimos muito em macrodrenagem. Quando eu vejo esses rios subirem aí em todo o extremo sul, no sul da Bahia, Alagoinhas também é entrecortada pelo rio Catu, o rio Subaúma. Então, nós providenciamos, desde o início do mandato, 2 grandes macrodrenagens, uma na Alagoinhas Velha, que consumiu mais de 10 milhões de reais, outra em Santa Terezinha, que você conhece, que é o segundo bairro mais populoso de Alagoinhas, com mais de 30 mil habitantes, só esse bairro, e nós também investimos mais de 10 milhões de reais. Então, com mais de 20 milhões, nós conseguimos fazer grandes macrodrenagens. Nós temos um túnel em um lugar chamado La Cavada. Esse túnel tem mais de 150 metros de comprimento. Não abrimos nada, foi feito todo por debaixo da terra, como se fosse um metrô, que orgulha muito a cidade. Foi o maior túnel do interior da Bahia. Então, com isso, essas chuvas que vieram, esses 2 meses que nós fomos assolados pelas fortes chuvas, não sentimos tanto o efeito, porque as macrodrenagens estavam presentes. Nós ainda, você sabe disso, temos que atacar grandes lugares ainda. Desculpe interromper, eu recebo algumas perguntas, questionamentos sobre o Silva Jardim, a região do Silva Jardim. Tem feito alguma coisa lá no Silva Jardim? A próxima intervenção, quero dizer à minha população de Alagoinhas, a próxima grande intervenção de macrodrenagem vai ser justamente nesse canal do Silva Jardim, que atravessa também parte da oeste da cidade, corta todo o centro da cidade, passa pela estrada de ferro para chegar no rio. Então, nós vamos, a próxima intervenção será lá e depois num bairro chamado Bairro da Rua do Catu. Que também conheço demais essa região. É onde o seu pai mora. Meu pai mora com minha mãe. Ali sofre muito e será a 4ª intervenção de macrodrenagens. Estou com o prefeito de Alagoinhas, Joaquim Neto, já foi prefeito da cidade vizinha de Sátiro Dias, fica bem próximo a Alagoinhas, Iambupe, e agora está no 2º mandato como prefeito de Alagoinhas. Bora falar sobre um dos orgulhos da nossa cidade que já foi a terra da laranja, já está sendo a terra da água, agora é a terra do futebol. O campeão baiano de futebol é de Alagoinhas, o nosso Alagoinhas Atlético Clube. E o médico Joaquim Neto, eu nem estou falando mais do político, o médico de Joaquim Neto, bem antes de estar na política de Alagoinhas, já exercia um trabalho voluntário com o Atlético. Continua como médico do Atlético, prefeito? Eu sou médico voluntário do Atlético há mais de 20 anos. Eu me apaixonei, sempre fui desde menino, todo mundo que mora na região de Alagoinhas é torcedor, primeiro do Atlético, aí depois é do Bahia ou do Vitória. E nós fomos criados ali ao redor do estádio, e para mim contemplar a torcida, que é a 2ª maior torcida da Bahia, em 2019, quando os estádios estavam abertos, o Atlético de Alagoinhas teve a 2ª maior torcida, a média de público, era a 2ª maior média de público nos estádios. E eu continuo correndo ali nas 4 linhas, de vez em quando o juiz me dá um cartão amarelo, teve uma vez que o juiz me deu um cartão vermelho, meu jogador era um zagueiro do Atlético na semifinal contra o Bahia, lá em Alagoinhas, e o zagueiro meu foi expulso com 3 minutos do primeiro tempo. Aí eu me excedi um pouco, levei um cartão vermelho, tive que pagar depois uma multa, um caminhão de leite. Tá vendo aí? A paixão. Sua paixão, eu pedi desculpa a toda a torcida baiana. Ele e o presidente Albino Leite, que se considera o camisa humana, às vezes se excedem mesmo. Eu sei o que é isso, a viu, paixão. Eu sei, eu já deixei de ir para futebol, para estádio de futebol, porque eu já cometi vexames em nome do Atlético. Atlético na Copa do Nordeste. É o 2º representante baiano. Isso é bom também para a cidade, né? Para ter mais visibilidade, para movimentar a economia. De que maneira o senhor enxerga, fora do futebol, o senhor enxerga isso? O Atlético, Pablo, ele em 2018, ele estava na 2ª divisão, aí foi campeão da 2ª divisão. Em 2019, ele já foi o 3º lugar do Baianão, 1ª divisão. Em 2020, fomos para um final com o Esporte Clube Bahia, perdemos na disputa de pênaltis.
um gol também que eu acho que o VAR se atrapalhou, porque a bola saiu toda, o Atlético estava dando 1-0, terminou perdendo nos pênaltis, fomos vice-campeões. E em 2021, finalmente, depois de 50 anos de fundado o Atlético, campeão baiano, estamos defendendo o título agora no ano que vem. E estamos disputando com isso, pela primeira vez, o Campeonato do Nordeste, fase de grupos, já fase diretas, e a Copa do Brasil e o Campeonato Nacional da Série D. Então nós vamos ter uma agenda, um calendário forte. Eu sei que o SBT vai transmitir alguns jogos, principalmente do Campeonato do Nordeste. Talvez eu estava falando aqui em off que pode ser transmitido Atlético Bahia, Atlético Ceará. O Atlético vai jogar contra o Náutico, contra o CRB também, contra o Altos do Piauí, Souza da Paraíba. Então vai ser um campeonato difícil, mas nós estamos aí para dar essa alegria à torcida atleticana. Já que o Vitória não conseguiu participar dessa edição, o Atlético está aí representando muito bem junto com o Bahia. Eu enxergo essa evolução do Atlético recente como uma forma de inspirar jovens no futebol. E futebol, esporte, o senhor sabe muito bem disso. Esporte livra muita gente de coisa errada. Aí eu fico pensando assim, o Atlético numa situação como essa, jovens motivados, inspirados. Eu fico pensando muito nos campeonatos amadores de bairro, da cidade. O senhor está com algum olhar especial para isso? Após a pandemia, é claro, com as restrições sanitárias, nós já estamos começando essa alegria, por isso que eu me envolvo tanto na imunização para o pessoal se vacinar, porque agora nós já estamos começando a ter novamente os campeonatos de bairros. E nós estamos pensando em fazer um grande campeonato agora, interbairros. Boa. É uma ideia que aqui em Salvador já tem, e nós pretendemos em 2022 para revelar novos atletas. É importante que tenham os filhos da região, porque não é só Alagoinhas, tem muitos jogadores que vêm de Acajutiba, de Aporá. O Magno Alves era de Aporá, então brilhou no Brasil inteiro. Então nós pretendemos aí incentivar, através da nossa Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, esse evento, um evento entre bairros que possa revelar novos atletas. Joaquim Neto, prefeito de Alagoinhas, nosso convidado do Linha de Frente. Antes dele ir embora, aí eu preciso saber de um campeão de eleições, cinco vezes prefeito em duas cidades diferentes. Não é muito comum isso. Qual é a aposta que Joaquim Neto faz para a eleição de governador de 2022? Muita gente diz, prefeito, que vai ser a mais disputada, a mais concorrida dos últimos 30 anos aqui na Bahia. O senhor tem alguma aposta? Qual a análise que o cientista político Joaquim Neto faz? Eu sou, como disse no início, liderado pelo senador Otto Alencar. Todo o caminho, eu sou da base do governo, já faz 4 anos sou da base do governo do estado, do governador Rui Costa, e o senador Otto Alencar sempre está ajudando a minha cidade, Alagoinhas. Eu sempre falo que eu sou um gerente de uma cidade. Quando eu disse que era feijão com arroz, porque o prefeito ele tem que ser o gerente. Não precisa estar inventando muita coisa. Então a gente está sempre conciliando. Tem deputados lá, federal principalmente, de todos os partidos, que ajudam Alagoinhas e nós respeitamos isso. Agora, lógico, na hora de decidir, eu vou decidir com o senador Otto Alencar. Então você acha que pode dar Jacques Wagner no confronto? São os dois principais, mas tem outros nomes, tem João Roma, talvez João Leão, vice-governador. Mas o senhor acha que Jacques Wagner pode superar a ACM Neto? A pesquisa diz o contrário. Aliás, a pesquisa dizia que ele não ia ganhar, faltando 30 dias da eleição, ele estava perdendo aí por mais de 10% dos votos. A pesquisa está dizendo o contrário, Joaquim Neto. Todas as pesquisas que eu fiz em Alagoinhas, por exemplo, que foram divulgadas, eu estava atrás e terminei sendo eleito. Então, é muito antecipado ainda, Pablo. O povo está muito ainda ressabiado. Os políticos verdadeiramente não estão com tanto prestígio com as suas populações, porque tem sido hoje, nós temos aí uma pandemia que uns dizem que é para vacinar, outros que não. A ciência, que eu sempre digo, primeiro Deus, claro, e a ciência. Então, hoje o povo não está ainda tão focado na parte eleitoral.
É difícil ter uma aposta, claro que eu acho que vai ser um embate que vai incentivar muitas pessoas, novos políticos e também os que são consolidados, que têm já um trabalho feito pela Bahia. Não é enrolando a resposta, não. Mas é cedo, é difícil de dizer. Como disse, torço que o senador seja o candidato a governador ou a senador para a reeleição de senador. Ele tem ajudado muito Alagoinhas e, como disse, quem ajuda Alagoinhas a gente tem que abraçar. E ele, junto com o governo do estado, tem trabalhado muito pela nossa terra. Obrigado ao prefeito de Alagoinhas, Joaquim Neto, nosso convidado aqui do Linha de Frente ao conteúdo de política do Grupo Aratu, pela internet, pelas redes sociais, pela TV e também nas placas de outdoor. Um abraço para o senhor, até um próximo encontro, Joaquim. Vamos aguardar, convidar todos para conhecerem Alagoinhas. Nós estamos preparando, Pablo, o Alabia, que seria Alagoinhas Cerveja, a festa da cerveja em Alagoinhas. Assim que os protocolos sanitários forem liberados, lógico, nós pretendemos, Alagoinhas já tinha uma tradição no São João, era um evento que dava mais de 50 mil pessoas na praça, no espaço das festas, e nós estamos preparando para fazer a festa da cerveja, para chamar todo o Brasil a atenção que na Bahia tem a capital da cerveja, que isso também serve para engrandecer o nosso estado. Alagoinhas comparece e ajuda muito ao desenvolvimento do estado por ser um polo de bebidas. Eu vou lá junto com a Aratu fazer a cobertura do Alabia, o festival de cerveja da cidade, que é o nosso pórtico de ouro do sertão baiano, que é Alagoinhas, não é isso? Cidade onde passou Rui Barbosa, e foi ele que deu esse nome, Cidade Pórtico de Ouro, porque era a entrada do sertão, sai daqui de Salvador, a entrada do sertão é a nossa querida Alagoinhas. Então tá bom, um abraço a todos, obrigado pela companhia aqui no Linha de Frente, até o próximo encontro, valeu gente, até logo.